Olá, aquariano! Olá, aquariana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim? Bora lá, vamos agradecer a nossa espiritualidade, aos nossos guias, mentores espirituais, ao protetor de cada um de vocês que estão aqui hoje, trocando essa energia, que possa nos trazer um direcionamento, uma mensagem que seja de fato importante para os próximos dias, para as próximas semanas. Gratidão infinita. E é isso. Bora lá, vamos ver qual que é a mensagem, uma carta geral. Qual é a mensagem que vai ressoar aí com o nosso momento, com o momento de vocês. Uma carta, por favor. Caíram duas, eu vou aceitar. Caiu uma aqui. A carta da paciência. A carta do acreditar. Aquele momento que a gente precisa ter coragem, né, aquariano? Eu vejo aqui pessoas muito corajosas. Porque se a vida te coloca nessa situação de paciência para viver aquilo que você espera viver, é porque você tem potencial para isso. É porque você, de fato, tem a força que é necessária para viver todo esse novo, né? No fundo do deck, a carta do compromisso. Você se comprometendo com aquilo que, de fato, você sabe que pode viver e merece viver, sabe? Aqui eu estou falando de pessoas que começam a entender a partir dos próximos dias um pouco mais sobre todas as fases que já passaram e as fases que desejam viver a partir de agora. Por exemplo, o meu sonho há 5 anos atrás era ser cabeleireiro, por exemplo. Hoje eu entendo que aquela fase daquele sonho passou, às vezes eu nem realizei, sabe? E aquilo passou. E aquilo foi importante, aquele sonho de ser cabeleireiro foi importante para me trazer aqui agora, para que hoje eu entenda uma outra versão minha, um outro sonho, para que eu descubra uma outra oportunidade, sabe? E é muito lindo porque quando você começa a se comprometer com você mesmo e com o ciclo, né, de todos os ciclos da vida, você não fica tão apegado nas coisas que você quis um dia e hoje você já não quer mais, sabe? Por exemplo, se eu estou falando de um relacionamento, eu sempre quis uma pessoa que fosse assim, 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 assado. Hoje eu já não sei mais se esse perfil de pessoa é o perfil que eu gostaria de ter para viver os próximos dias da minha vida, digamos assim, sabe? E é muito legal, de certa forma, é muito interessante, digamos assim, porque você começa a acreditar, né? Você começa a se entregar mais, sabe? E começa a deixar de ter, por exemplo, muitas exigências que às vezes não fazem sentido para a vida que você quer viver. Você começa a viver uma vida mais simples, sabe? Uma vida com mais propósito, uma vida com mais significado, uma vida mais voltada para o que de fato é essencial. Se eu estou falando aqui de um relacionamento, eu estou falando de pessoas que sempre quiseram uma pessoa, um parceiro de vida que tivesse essas e essas e essas qualidades, essas características, e hoje entendem que muitas vezes uma pessoa que tenha parceria, que tenha troca, que tenha lealdade, é muito mais importante do que uma pessoa que tenha as características físicas, entende? Eu vejo aqui você começando a acreditar nas coisas que são de fato importantes. A partir de agora, muita coisa vai exigir um comprometimento de você com você mesmo. Sabe, aquariano? Porque quando a gente sabe de fato aquilo que a gente merece, a gente para de aceitar as outras coisas. A gente para de aceitar aquilo que a gente não quer. E a gente começa a se comprometer e a criar disciplina e a criar situações e nos colocar em ambientes onde a gente começa a ser visto e aceito do jeito que a gente é, onde a gente começa a ser amado pelos nossos defeitos, pelas nossas qualidades,
e a gente começa a se amar também, com todas as vulnerabilidades, com todos os defeitos, e acreditar que se eu me amo e eu entendo que eu sou um ser humano e que eu tenho defeitos, eu preciso aceitar alguém na minha vida que também tenha defeitos. Eu preciso aceitar um trabalho que também tem alguns problemas. Só que ainda assim eu começo a entender o que de fato está alinhado comigo ou não está alinhado comigo. Entende? Eu começo a aceitar coisas que não são perfeitas, né? Não existe perfeição, mas apenas aquilo que é de fato alinhado ao que eu quero viver a partir de agora. Entende? E ao que é essencial. E muitas vezes a gente precisa ter uns desprendimentos de versões que nos trouxeram até aqui, que foram importantes, mas que já não fazem mais tanto sentido, sabe? E aí existe um momento de transformação. Vamos ver uma carta potencial e um desafio para essa leitura, para a gente entender de qual momento a gente está falando, né? Caíram duas, essa vai ser a carta potencial, essa o desafio. E no fundo do deck, a Imperatriz. Você pronto para criar, você pronto para... Por exemplo, eu sei que a minha vida profissional, digamos assim, precisa mudar em algum ponto. E hoje eu entendo aonde eu preciso mudar. E se eu ainda não entendo, eu começo a partir dos próximos dias ter a clareza da mudança que eu preciso fazer. Entende? Porque todas as mudanças que vão acontecer na sua vida a partir de agora, tanto no âmbito emocional, financeiro, em todas as áreas, você vai entender que é um comprometimento de você com você. De saber o que você quer, de saber o que você não quer, de saber o que de fato você vai aceitar e o que você não vai aceitar. Entende? Potência da leitura humana, você criando as oportunidades, você criando as transformações na sua própria história, você entendendo que quando você está alinhado com você mesmo, tudo ao seu redor também vai estar alinhado com você. Por exemplo, assim, antes, eu sinto aqui uma energia de que antes, alguns aquarianos estavam vivendo situações, por exemplo, de que eu estava vivendo aquele relacionamento, eu estava vivendo aquele trabalho, mas é porque de fato eu não sabia o que eu não queria. Eu não sabia exatamente aquilo que fazia, que estava alinhado com a minha essência. Por quê? Porque eu não estava me escutando, sabe? Eu estava muito deixando as coisas acontecerem. E hoje, a partir de agora, né, eu começo a me escutar. Eu começo a entender de fato aquilo que faz sentido para mim, aquilo que de fato está alinhado aos que eu quero viver de agora em diante, entende? E a partir do momento que eu me alinho, eu me respeito, começo a aceitar na minha vida apenas aquilo que está alinhado com o meu propósito, apenas aquilo que faz sentido para a minha vida, mesmo que eu tenha que viver algo mais simples, mesmo que eu tenha que dar alguns passos para trás, para dar alguns passos para frente daqui a pouco, eu começo a viver apenas aquilo que está de fato alinhado, e começo a manifestar, e começo a viver, carta do mar. E começo a criar a realidade que eu quero viver, né? Qual que é o desafio? O 4 de paus, que é o que a gente estava falando um pouco sobre você aprender e aceitar, começar do começo em alguns momentos. Por exemplo, eu sinto que eu preciso fazer uma transformação. Só que essa transformação que eu gostaria de fazer nesse momento me exigiria alguns recursos, ou algumas estabilidades, ou algumas... Por exemplo, eu gostaria de conhecer uma pessoa e casar, sabe? De imediato, casar muito rápido, encontrar alguém para criar laços firmes, muito rápido. Só que não é bem assim. O meu grande desafio é eu aceitar que muitas vezes eu vou ter que começar do começo. Eu vou ter que começar estruturando passo a passo cada etapa da minha vida, sabe? E como que eu começo isso? Alinhando as minhas vontades, alinhando o que de fato eu quero para mim, para minha vida, para minha história, o que de fato faz sentido, sabe? E isso a gente vai encontrar na meditação, na conexão de nós mesmos, na respiração. Sabe? Muitas vezes é importante parar, respirar, entender. Isso que eu estou vivendo, de fato, é o que eu gosto de viver, é o que eu quero viver, é o que eu quero continuar vivendo daqui para frente.
ou eu estou vivendo isso porque isso vai me trazer uma estruturação, sem saber se é de fato o que eu gostaria de viver, o que eu sinto, entende? Vamos ver se tem alguma mensagem que eu não falei, alguma coisa para a gente complementar. Não deixe que as mudanças aconteçam na sua vida só quando você tiver as coisas estruturadas, tá? Não espere pela perfeição. Não espere para se relacionar com alguém só quando você vê que aquela pessoa é uma pessoa para casar. Porque às vezes é na experiência que você vai aprender o que você precisa aprender naquele momento, para que com outra pessoa você viva de fato o casamento, entende? Ou então, às vezes, por exemplo, naquela experiência profissional, não vai te dar o melhor salário, mas vai te dar a experiência que você precisa para viver um grande salário em algum momento da sua vida, com mais consciência, com mais expansão, com mais conhecimento mesmo, sabe? Então, assim, um grande desafio é isso. O 4 de paus são as coisas estruturadas, né? São as coisas abundantes, digamos assim, em algum momento. Não espere ter isso, porque se você fica esperando, muitas vezes você deixa de criar a realidade que você precisa criar para viver a história que você precisa viver, sabe? Comprometido consigo mesmo, acreditando que as coisas podem dar certo, tá? 3 cartas, por favor, uma mensagem ainda que eu não falei, alguma coisa que eu preciso complementar. O eremita. Mais uma. O Papa, no fundo do deck. Aqui eu vejo pessoas que estão esperando por um reconhecimento, muitas vezes. Se você já está no relacionamento, está esperando por um casamento, por exemplo, às vezes é tempo de entender melhor, sabe? O porquê dessa ansiedade, o porquê dessa necessidade de ter algo muito estruturado. Será que não é para preencher algum vazio? Será que não é para preencher algum lugar aí? Porque a pessoa, quando ela está ciente dela mesma, que ela se escuta, quando a gente se escuta, a gente entende que a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente entende que a gente é criatura, filho de um Criador, que é abundante, dono de tudo e de todos, sabe? E quando a gente se coloca no lugar de criatura, de começar do pouco, de ter o passo a passo mesmo do processo, né? A carta da paciência, ela traz as fases da lua. A gente entende e a gente começa a acreditar, que é o que a gente estava falando. A gente começa a acreditar que tudo que nos acontece nos favorece. Não tem por que ter tanta ansiedade para as coisas, sabe? Não tem por que querer tanto. Às vezes eu estou querendo preencher alguma coisa, algum espaço, alguma necessidade, baseado na comparação, baseado no que eu não tive em algum momento, com uma situação que me exige um pouco mais de tempo para eu me conhecer. Se é de um casamento, se é de um contrato profissional que a gente está falando da realização, sabe? A gente não está falando de algo que não vai acontecer, mas algo que acontece estruturado, algo que acontece de forma sadia, sabe? Para que eu encontre alguém que esteja comprometido comigo, eu preciso mostrar para a pessoa, e antes de mostrar, estar de fato comprometido. Porque eu estando comprometido comigo, eu não vou aceitar qualquer pessoa na minha vida. Eu não vou aceitar uma pessoa que também não esteja comprometido com ela mesma, sabe? E que faça de fato querer dar certo todos os dias esse relacionamento. Por exemplo, se aqui a gente estiver falando de trabalho, não adianta eu querer ter um trabalho que vai me trazer um recurso, sendo que aquilo vai ser tão desgastante no processo, só por conta de um recurso que eu vou acabar deixando de viver a minha vida, perdendo o meu tempo, perdendo a qualidade de vida dentro da minha casa, no ambiente que eu me proponho a viver, entende? Então aqui pede um pouco mais de entendimento. Por que eu quero tal coisa muito? Por que eu estou querendo tanto tal coisa? Tão bem estruturada, né? Porque aqui a gente tem 2 cartas que falam muito de estruturação. A carta do Papa e a carta do 4 de paus. Por que eu estou querendo tanto isso? Sabe?
a gente tem o eremita, o 4 de ouros e o 8 de ouros. Aqui a gente está falando claramente de você, nesse momento, que a gente estava falando aqui agora há pouco, de você se reconhecendo, de você se conectando com você mesmo, e a partir deste momento, você equilibrando as coisas. Você trazendo e magnetizando, você atraindo, né? Eu acho que essa é a palavra, você atraindo para a sua vida e para a sua história aquilo que você gostaria de viver, sabe? Aqui a gente está falando de reconhecimento através do seu trabalho. Então, mesmo que a gente esteja falando de uma vida amorosa, digamos assim, de uma vida de relacionamentos, a gente está falando de alguém que se dedica, de alguém que entrega. Então, não aceite receber menos do que aquilo que você entrega, tá? Porque quando você entende o seu valor, você é reconhecido por isso também. As outras coisas chegam para a sua vida. Não posso deixar de falar aqui de uma grande oportunidade profissional, para quem está buscando, para quem está aberto para isso. Tá? Uma grande oportunidade profissional que traz, sim, reconhecimento, vai exigir um pouco de amadurecimento, digamos assim, sabe? Vai exigir um pouco mais de amadurecimento, um pouco mais de você se entregar, talvez ali nos primeiros meses você vai ter que se dedicar demais para que isso chegue de uma forma onde você, depois de um processo de muito trabalho, você consiga alinhar algumas coisas e fale, né, no seu ambiente profissional, olha, eu fiz isso, e agora eu preciso alinhar algumas coisas, né? A gente precisa colocar algumas coisas em ordem. Assim como num relacionamento também, tá? Em relação ao relacionamento, aqui eu vejo mais uma questão de você com você. Tá? É muito de você assim, encontrando, atraindo coisas, mas primeiro se encontrando. Primeiro usando a sua luz, aceitando os seus defeitos, aceitando as suas vulnerabilidades. Porque se você não aceita que você tem defeito, que você é vulnerável, que você... Porque somos humanos, né? Isso é parte da condição humana, não tem como ser diferente. Não existe perfeição, não tem como ser forte o tempo inteiro, sabe? Quando você aceita isso em você, você aceita isso em alguém. E quando você aceita isso em alguém, obviamente com os seus limites, né? com aquilo que de fato está alinhado com você. Quando você aceita o outro ser vulnerável, aceita o outro também ter as suas falhas, ter os seus momentos, é onde você consegue humanamente se alinhar e se conectar, tá? Em relação a qualquer tipo de relacionamento que venha te encontrar aí nos próximos dias. Tá bom, aquariano? Essa foi a mensagem para vocês, espero que tenha feito algum sentido. Se a sua energia ressoou com a minha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e a gente se encontra numa próxima leitura. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.